Bom dia, galera! Tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje, dia 12 de fevereiro de 2022, né? Estamos aqui com o mini índice futuro aberto, né? O papel negociado, a cotação negociada no momento é WING22. Vamos aqui fazer um pequeno estudo, tanto gráfico como análise técnica, quanto também a confirmação de fluxo e um possível rompimento e uma armadura de um pivô ontem, no dia 1 de fevereiro. Basicamente um estudo buscando então projeção de alvo, região de stop e confirmação de grandes instituições financeiras comprando em um possível rompimento. Deixa eu colocar aqui a cotação do índice, já está aberta, colocar o tempo gráfico analisável é 10 minutos, né? Eu procuro sempre analisar tempos gráficos de 10, 12, 15 minutos, onde eu tenho uma região de confirmação melhor, né? Que tempo gráficos menores que isso. Primeira coisa, né? A gente tinha aqui possivelmente uma armadura de um pivô, tá? O que seria essa armadura de um pivô? Estava armado um pivô, porém dentro de uma consolidação. Tá? O mercado ainda ele não tinha uma região para onde ele ia, né? Até esse momento anterior aqui, eu até vou melhorar aqui, ó, vou tampar essa região aqui para a gente estar analisando juntos. Eu vou colocar para cá aqui para a gente estar olhando junto. Se a gente for analisar, a gente estava dentro de uma consolidação, né? Uma região de consolidação. A partir do momento que o tempo foi passando, que o gráfico foi se espelhando, a gente consegue observar o que? Uma possível armadura de um pivô, né? A gente tem uma puxada dentro dessa consolidação e uma região onde ele possivelmente estaria começando um pivô. Mas um pivô ele só é confirmado à medida que a gente encontra um rompimento desse pivô. Tá? E como que eu sabia, Juliano, né? Como que você sabia que era possível a armadura de um pivô? Eu busco geralmente a armadura de um pivô a região de 23.6, tá? Se a gente for analisar, a região de 23.6 sempre vai ser uma armadura de um pivô, quando ele arma um pivô para possivelmente vir romper o topo. Como você sabe disso, Juliano? Isso é regiões de estudo. Se a gente for analisar um pouquinho o gráfico maior aqui, o gráfico de 240 minutos, só para vocês entenderem, tá? Vou colocar o Fibo aqui, ó. Vocês vão ver que a região de 23.6 arma o pivô, ó. Buscou 23.6. Olha só que coincidência, né? Nossa, ó, 23.6. A região de 23.6 é a região onde ele arma o pivô. Vou botar aqui em cima aqui, ó. Essa região ainda não veio, essa possível perna, né? Olha só que coincidência, né, Juliano? Região 23.6 aqui, ó. Como ela é defendida, né? Por causa que é uma região onde se arma o possível pivô. Mas um pivô, para ele dar sequência, ele precisa ser rompido. Né? O mercado, para ele iniciar uma tendência, ele precisa romper ou um fundo ou um topo. Né? O preço se movimenta assim. Então a gente tinha um possível pivô dentro de uma consolidação. Né? Depois que esse pivô foi gerado, a gente passa a analisar o gráfico e aí o que a gente observa? Né? O que a gente consegue observar? Eu até deixei pintado o candle aqui. Se nós for analisar, vou até buscar um pouquinho para trás aqui para vocês verem que a gente teve um rompimento. Opa! Então seria possível que esse pivô, né? Esse pivô ele estaria sendo armado? Sim. A gente teve uma região de correção que veio a armar ele e ele chegou numa região de uma resistência muito forte e rompeu, né? Esse rompimento a gente percebe que é um candle muito bonito e vem uma força compradora muito intensa.
E eu vou mostrar o porquê daqui a pouco, porque que ele vinha de candles bonitos, de força compradoras intensa, entende? Se a gente analisar aqui embaixo, aqui a gente tinha um inside bar, né? Aqui a gente tinha na verdade um IOI, né? Um insider dentro de um candle externo, dentro de outro insider, né? Tu analisar, a gente tinha já um gatilho aqui embaixo de entrada. Eu entrei comprado aqui embaixo já, né, na abertura do pivô em cima dos 23.6. Mas eu vou mostrar onde eu fiz uma segunda compra, né, uma região onde teve um rompimento muito forte e um rompimento confirmado, que confirmou para mim que a tendência seria de alta ontem. Então a gente teve esse gatilho aqui, tá? E à medida que passou esse gatilho, a gente teve duas confirmações. Né? Se a gente for analisar, ó, a gente teve o rompimento. Após o rompimento, mesmo assim, o preço ainda se manteve um candle comprador, confirmando esse rompimento. Né? Muitos agressivos, né, compraria aqui, outros compraria aqui, né? A maioria iria esperar um possível pullback, né? E alguns, como eu, principalmente, o que eu fiz? Eu vou estender um pouquinho para cá para poder colocar o Fibonacci. Eu simplesmente medi. Como assim, Juliano? Eu peguei esse pivôzinho, esse candle que rompeu armando o pivô, né? Trouxe ele de uma região de Fibonacci, então eu projetei, peguei ele, medi ele em uma região de Fibonacci e preferi comprar em uma região de 50% dele. E nessa região de 50% foi exatamente um outro gatilho de compra. Se a gente for analisar, eu já tinha um momento comprador, eu já tinha um candle confirmando que o preço seria comprador, né? E depois desse preço comprador, a gente teve dois candles bonitos, né? Mostrando o quê? Mostrando uma possível intenção de compra, né? Então, ou seja, os compradores eles eram mais fortes. Quais compradores? As grandes instituições financeiras. Eu já vou mostrar elas para você. A partir dessa compra, eu realizei ela aqui, né? Eu já tinha realizado ela aqui, mas os mais agressivos iria realizar ela aqui. Aonde iria nosso alvo? A projeção desse rompimento, projeção desse candle. Então, ou seja, a gente colocava uma projeção dele de 100% para cima e esplêndido, né? Bateu exatamente no alvo. Aonde que iria o nosso stop desse gatilho? O porquê que a gente estaria comprando? A gente estaria comprando por causa de um rompimento, né? Não concordam comigo? A gente estaria comprando por causa de um possível pivô, uma possível confirmação de pivô. Então, aonde que iria o nosso stop? Como eu comprei aqui embaixo, um estaria aqui embaixo, né? Porque eu fiz uma compra aqui. Mas nesse rompimento, o outro stop estaria aqui. Porque o motivo que gerou a nossa compra era esse candle, esse gatilho, né? A confirmação estava aqui. Os compradores estavam nessas regiões. Então, aonde que eu iria colocar o stop? Abaixo do gatilho que possivelmente gerou a minha compra. Projetando ele 100% para cima, o alvo seria basicamente aqui. Agora sim, agora vamos para a região de confirmação desse pivô, né, para vocês entenderem um pouco melhor. Deixa eu buscar aqui. No momento que ocorreu esse pivô aí, eu tirei um print, né, das posições das corretoras compradas, né, para poder fazer essa pequena aula e poder mostrar para vocês a análise técnica como fluxo, como que se confirma, né? Além disso, no momento a gente tinha várias ações também compradas, a gente tinha 60 e poucas ações positivas, o que gerou uma maior confirmação. Mas o que eu tive uma certeza maior era o seguinte: a gente primeiro teve o rompimento, teve a armadura, né? Teve o rompimento, a confirmação gerada desses dois candles, né? A compra poderia ter sido aqui mais agressiva,
o stop aqui, uma projeção, a gente já tinha um alvo, já tinha o stop. Percebe-se que o stop, o mínimo seria 1 para 1, ou eu busquei basicamente 1,5, né, para 1,5 de stop, né, se for olhar, eu comprei na região dos 50%, mas o que confirmava também esse rompimento de pivô era isso daqui, ó. A gente via grandes instituições financeiras, como por exemplo o caso da UBS, Bradesco, comprando em um topo, né? A gente tem acreditado, não compra topo ou não vende fundo, mas as grandes instituições estavam comprando em um topo, ou seja, então eu estava entrando em uma compra junto com os possíveis tubarões, junto com os grandes. Nessa região aqui, a gente vê o que? A gente vê o relatório das corretoras baseado nos últimos 15 minutos. E se a gente analisar os últimos 15 minutos, né, a gente consegue ver que a UBS, o Bradesco, a Ideal, eles compraram muitos contratos, principalmente a UBS, nesse rompimento de pivô, né? Ou seja, então eles acreditavam que o preço iria para cima. E para qual lado a gente quer se posicionar? A gente quer se posicionar para o varejo ou para as grandes instituições financeiras? Os grandes instituições financeiras. Se a gente analisar aqui o índice cheio, a UBS comprou o índice cheio, a UBS comprou nos últimos 15 minutos 11.241 contratos comprados nesse possível rompimento de pivô e mini índice, e a UBS ela já estava com 20 mil, juntando os 11 mil, porque aqui é relatório diário, desde baixo. Ela vinha comprando desde baixo. Diferente do que ela fez nesses dois momentos aqui, ela comprou, se você pode buscar replay de mercado e analisar, ela comprava e largava. Ela comprava e largava. Mas nesse momento aqui, ela comprou e ela não largou, ela aumentou a posição comprada. Ou seja, as grandes instituições financeiras estavam comprando para esse rompimento. Mas aí é aquela questão, não basta a gente só se basear em fluxo, né? Analisar o fluxo ou se basear em gráfico. Através do gráfico eu consegui o quê? Consegui ver um possível rompimento, consegui ver uma possível confirmação de rompimento. Eu comprei baseado nessa confirmação de rompimento. Eu tinha um stop, eu tinha um alvo, eu fiz uma parcial aqui, né? E o outro eu deixei até o fechamento do dia. Aí é independente da quantidade de contrato que você tem para atuar. Mas além disso, eu tinha uma confirmação de fluxo muito grande. Então é uma assimilação que a gente faz, uma juntação, né? A gente junta o fluxo e o gráfico e a gente consegue definir um alvo, definir um stop e definir uma confirmação maior. Por isso é tão importante a gente analisar a análise técnica e aprender um pouco do fluxo, né? Mas eu poderia ter feito esse trader só baseado na análise técnica? Poderia, né? Já tinha um stop, já tinha um alvo, já tinha uma confirmação, né? Mas o que me confirmou muito e até aumentar a mão, aumentar a quantidade de contrato, foi essa intenção dessas grandes instituições. Beleza? Então ficamos por aí, agora vamos voltar a operar o mercado. E se a gente encontrar mais alguma possível entrada, alguma possível região, eu vou estar gravando uma nova aula para vocês então. Até mais.